gente vai falar sobre o ordinário que sustenta. A gente vai decifrar ali juntas sobre reconhecer o Senhor no nosso pão de cada dia e como a gente pode transformar as nossas refeições mesmo em momentos de gratidão e comunhão. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos 2, a partir do versículo 46. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra ela. Se a sua Bíblia estiver longe, corre lá para pegar. É muito importante você estar com a sua Bíblia aqui no devocional, né, para o Senhor falar em comunhão aqui com todo mundo, amém? Atos 2, 46. Antes da gente ler, eu gostaria de fazer uma oração, amém? Senhor, nós te agradecemos por este momento, nós consagramos, ó Pai, esta palavra nas tuas mãos, continua ministrando ao nosso coração, ó Pai, que tudo que falarmos aqui seja para exaltar e glorificar o teu nome, que seja como sementes plantadas em cada coração, Senhor, que possa enraizar e trazer cura, paz, alegria, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Atos 2, 46, diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Essa palavra de Atos 2, como a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de como transformar a nossa rotina em algo que pode adorar ao Senhor, como no livro, né, que nós estamos lendo a liturgia do ordinário, que a autora fala muito disso, de como a gente pode enxergar o Senhor no nosso dia a dia, na nossa rotina, naquilo que a gente faz literalmente todos os dias. Seja lavar uma louça, seja escovar os dentes, seja tomar um banho, enfim, tudo é para a glória do Senhor. E até mesmo o fato da gente sentar à mesa, estarmos em comunhão, reunidas, isso também glorifica o nome do Senhor. E aqui em Atos, como a gente leu, primeiro vai falar Atos 2, né, fala sobre a descida do Espírito Santo, que eles receberam o Espírito do Senhor, aquilo que o Senhor tinha prometido para eles, o Espírito Santo, e ali eles estavam tão felizes, tão alegres, a igreja aqui, né, primitiva, estava crescendo, as primeiras conversões, e diz que enquanto eles estavam ali crescendo, eles se reuniam, oravam constantemente, unanimemente, unidos, e comiam, partiam o pão todos os dias. Aqui a gente vê falar muito sobre a comunhão, sobre a rotina, sobre esse partir o pão. E hoje a gente vai falar sobre duas mesas que são muito importantes para a nossa vida como cristãs, como servas do Senhor. A primeira mesa que a gente vai conversar um pouquinho, para entender mais sobre essa comunhão, entender sobre essa intimidade com o Senhor, é a mesa de casa. Sim, é a mesa literalmente assim da sua casa aí que você tem, seja na cozinha, na sala de jantar. A gente vai falar um pouquinho sobre esse partir do pão. A pergunta, primeiro, que eu quero fazer para vocês é: você tem honrado esse lugar de sentar à mesa? Para aí para pensar se isso tem sido uma prioridade. Mas como assim, Rebeca, sentar à mesa? Partilhar momentos importantes de refeições com a sua família. Sentar com o seu esposo para se alimentar, com os seus filhos, com os seus pais, com a sua família, com amigos importantes, com pessoas que você tem uma certa comunhão. Isso tem sido honrado na sua vida? Você tem priorizado esse sentar à mesa? E a gente vai aprender como isso é importante para as nossas vidas e como isso também muda a nossa perspectiva cristã de como é importante a gente estar nesse lugar, porque isso também reflete a glória do Senhor. Então,
que fala que eles mantinham esse ensinamento do Senhor de sentar à mesa desde lá do começo, porque Jesus, gente, se você for ver, leu os evangelhos, Jesus amava sentar à mesa. Ele, por exemplo, com Zaqueu, quando Jesus fala, hoje mesmo eu estarei na sua casa e a gente vai jantar juntos, e muitos julgavam, né, diziam, nossa, o próprio Jesus, como assim, né, sentar à mesa dos pecadores, mas ele amava fazer isso e demonstrava o amor ali de Deus para aquelas pessoas. Então, o sentar à mesa é muito importante. E aí, quando isso mostra que Jesus estava ensinando para eles, né, para os discípulos, para as pessoas, a comunhão de o partir o pão, a hospitalidade da vida cristã. A mesa, ela é um lugar importante, e ao sentar nesse lugar, a nossa guarda baixa, né, nós estamos vulneráveis para compartilhar algo com alguém. Né, talvez sejam conversas profundas ou uma conversa para distrair, né, para perguntar sobre o dia, né, às vezes a gente senta com alguma amiga ou com algum familiar, e aí, como foi seu dia? E aí, o que você tem feito de bom da vida? Então, são momentos muito importantes, né? E aí, tem um livro que eu quero indicar para vocês, que é muito bom, que chama A Mesa com Ele, da Zoe Lilly. E nesse livro, ela fala assim, ó, as refeições, elas estão ligadas à ideia de comunhão, prazer, risadas, conversas importantes e intimidade. E tem uma pesquisa também no livro, que é o livro O Surpreendente Poder da Refeição em Família, da Miriam. Diz que, gente, eu fiquei assim, oh, meu Deus do céu, que pesquisa maravilhosa que essa mulher fez. Diz que a refeição em família, ou seja, quando você se senta na mesa, tá? Porque a gente, abrindo um parênteses aqui rapidamente, antes de falar sobre a pesquisa, para também trazer uma curiosidade para vocês, é que às vezes a gente tem perdido essa essência de sentar à mesa, essa essência de comunhão, de vamos jantar juntos, vamos almoçar. Ah, Rebeca, mas minha vida é muito corrida, não dá, eu moro sozinha, mas talvez no final de semana, junta aí sua família para se sentar, para conversar, para, olha, eu fiz um prato diferente, eu fiz algo diferente, você vai ver como isso é importante, principalmente para quem é mãe, né? E olha isso, a pesquisa diz que a refeição em família, ela melhora drasticamente a qualidade da vida cotidiana, as chances de sucesso de seus filhos no mundo, a saúde de sua família e os valores da sociedade. E concluindo que as refeições em família nos tornam mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. A partir de hoje, todo mundo aí senta na mesa, vamos tornar mais fortes, mais inteligentes, né, saudáveis, felizes, enfim, porque isso traz conexão, gente. Quando no livro ela vai falar sobre esse ordinário que vai sustentar, ela está dizendo assim, esse cotidiano, esse dia a dia, isso que você faz todos os dias, vai te trazer o quê? Comunhão e alegria na presença ainda do Senhor, de você estar ali partindo o pão com quem está próximo de você. E é muito interessante que tem uma frase que diz assim, cada vez que damos graça pelo alimento, incluímos outra presença à mesa. Deus chega para jantar. E aí, você tem agradecido o alimento todas as vezes que você tem feito uma refeição? Tem gente que não tem esse costume, e eu acho que é essencial mesmo, principalmente para nós que somos filhas do rei, agradecermos pelo alimento. Ao sentarmos à mesa, ao ter este lugar com a nossa família, com os de casa, com amigos, parentes, nós precisamos declarar o reino de Deus naquele lugar através do momento que nós estamos nos alimentando. Então, é muito importante também quando nós estamos à mesa ali, agradecemos ao Senhor, porque quando nós fazemos isso, Deus chega para jantar, ou seja, Ele está ali presente e constante ali vendo, nossa, eles estão fazendo isso para engrandecer o meu nome. Algo simples, mas algo muito importante. Eu lembro de uma história, né, da minha prima, nós éramos pequenas, e a gente sempre aqui em casa teve o costume de orar, sempre, eu ia fazer uma refeição, vamos orar, dar as mãos, orar, tal. E teve um certo dia que ela estava aqui dormindo, e a gente foi a comer, né, todos sentados à mesa, tal, e aí meu pai foi comendo, e aí ela, tio, a gente não vai orar pela refeição, então isso marcou, e ela não era cristã,
isso, para uma criança, né, eu olhando hoje, falo, nossa, como isso marcou ela de, nossa, era uma coisa simples, e um dia falhou, ela já, tio, mas a gente não vai orar pela refeição, como é importante. E esse ato também marca as futuras gerações, os seus filhos, a sua família, é muito importante. E também tem um testemunho que eu acho lindo, assim, né, da pastora Zoe, que ela fala que um certo dia o pai dela foi embora, abandonou a família, e eles se depararam ali somente ela, a mãe e o irmão. E aí ela falou que, ela conta, né, que eles tinham esse costume de sentar à mesa, de estar reunidos, e aí o pai foi embora, abandonou, tipo, e agora, né? Como que vai ser a partir de agora? A gente tinha esse costume de sentar à mesa e nós não estamos mais juntos. E aí ela disse que um certo dia, depois, assim que o pai dela foi embora, eles foram sentar à mesa e a mãe foi e colocou um prato a mais. E aí ela falou, mãe, como assim, né? O pai foi embora, por que que você está colocando um prato a mais? Ninguém tá aqui, só a gente, só nós três. Aí ela falou assim, a mãe dela, Zoe, a partir desse momento, Deus está sentado na mesa. Deus é o pai de vocês e ele nunca vai desamparar vocês. Então, esse momento, até arrepia de falar isso, esse momento que talvez você se sente tão desamparada, agora Deus está sentado à mesa e vai estar aqui conosco. Então, muitas vezes, se você tem esse espírito de orfandade, sabe, hoje, quando eu estava saindo, né, de casa para ir na consulta, e eu pensando sobre essa questão do que a gente vai falar hoje, desse ordinário, e o Senhor me falou muito sobre orfandade, de muitas vezes a gente tem esse espírito de ninguém me ama, eu não sou valorizada, eu não tenho ninguém para sentar à mesa, eu não tenho comunhão com ninguém, Senhor, eu estou sozinha. E hoje Deus está nos lembrando, Ele é um Deus Pai, Ele está conosco. Se você mora sozinha, se você se sente sozinha, enfim, Deus está sentado à mesa com você. Ele só quer partir o pão com você, Ele só quer saber, a minha filha está sendo alimentada e eu estou aqui com ela. Ela não precisa se sentir sozinha, ela não precisa se sentir órfã, porque eu sou um bom pai, e um bom pai cuida de seus filhos. Então, esse testemunho me marcou muito. Então, se você tem algum espírito que você sente de orfandade, no nome de Jesus, essa noite, nós declaramos cura sobre a sua vida e você vai se sentir amada pelo Senhor Jesus. Amém? Teve um parênteses aqui, mas vamos voltar. E aí, a comunhão é isso, de você sentar, de você se saborear a comida com a sua família. Então, as refeições em família é algo que o Senhor nos entregou para fazer. E sentar à mesa com alguém, seja dentro de casa, você coloque ali os seus melhores pratos, os seus copos. Ah, Rebeca, mas meu copo é aquele de requeijão. Não tem problema. Vai lá, você está ali, hospitalidade, servindo o seu próximo. Ah, hoje eu tô aqui com os meus filhos, olha, vou colocar esse prato. Ninguém vai sentar no sofá hoje, não. Todo mundo vai sentar na mesa, a gente vai se alimentar, vamos se comunicar, tira o celular, deixa ele de lado, desliga a TV, deixa o Senhor trazer as conversas, e conversas que podem ser um momento de cura, amém? Então, mostra que esse momento é importante, é despertar, é partir o pão com o próximo, é servir, honrar, mostrar que esse momento é um momento que você pode servir ao Senhor em adoração. E aí, olha o que diz lá em 1 Coríntios 10, 31. Você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Diz assim, ó, 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, até mesmo sentar à mesa. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre a primeira mesa, que é essa mesa mesmo que nós temos em casa, a mesa do pão, de sentar, de comunhão. E a segunda mesa que eu quero compartilhar com vocês é a mesa do rei, a mesa do Senhor Deus. Abre comigo agora a sua Bíblia em 2 Samuel 9. 2 Samuel. 2 Samuel. Deixa eu ver aqui que eu não marquei. 2 Samuel 9. Nós vamos ler do versículo 1 primeiro.
2 Samuel 9, fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disseram-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amil, em Lodebar. Então mandou o rei e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, guarda essa palavra, esse nome aí, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará teu senhor. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa com um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E aí olha o que diz o último versículo. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Gente, essa passagem, ela é incrível. E você olha assim, por isso que o Senhor talvez esteja falando tanto sobre orfandade hoje também, nessa questão de sentar à mesa. Aqui a gente viu a história de Mefibosete. Ele era filho de Jonatas. Jonatas, vocês lembram, era filho de Saul, né, rei. E aí, Jonatas deixa ali um descendente, Mefibosete. E diz que lá em 2 Samuel 4, a partir do versículo 4, que Mefibosete tinha 5 anos, e aí a sua ama, apressada para fugir, ela deixa ele cair, e ele fica coxo de ambos os pés. E aí passou muitos anos, Davi vai e pergunta, né, tem alguém, né, descendente de Saul ali, né, da casa de Saul, herdeiro? E aí falaram, sim, tem Mefibosete. E aí ele manda chamar esse homem, esse jovem, fala para ele, esse homem, né, eu vou honrar a sua vida, você vai receber tudo, é seu direito também ser honrado nesse palácio, e você todos os dias vai sentar à mesa comigo. Davi estava falando para Mefibosete, mesmo sendo coxo de ambos os pés, porque naquela época, uma pessoa como Mefibosete, ela tinha uma deficiência e ela não poderia sentar à mesa, né, do rei. Mas Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele fala, você vai sentar à mesa comigo todos os dias e vai se alimentar, vai ter um banquete preparado para você e vai ser honrado. O Senhor se lembrou de Mefibosete, e ali um homem que talvez tinha tantas coisas na vida, talvez se sentindo tão, literalmente, né, deficiente, pecador, e ali ele, não, peraí, olha, o Senhor se lembrou de mim, hoje eu tenho o direito de sentar à mesa do rei, e muitas vezes nós talvez nos sentimos como Mefibosete, será que eu sou digna de sentar à mesa do rei? Será que eu posso estar neste lugar? Eu sou tão pecadora, eu sou tão
falta tanta misericórdia sobre a minha vida, mas a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e essa é a chance de não sermos consumidos. Então, o Senhor está nos convidando para sentar neste lugar de comunhão com Ele, o Senhor está nos convidando para sentar à mesa do Rei, assim como Ele fez com Mefibosete. Talvez você tenha pecado, talvez você sente, eu não me sinto limpa, mas hoje o Senhor perdoa os pecados, né? Confesse os seus pecados ao Senhor. Se tiver alguém também para confessar, confesse, peça para orar com você, e lembre que o Senhor é perdoador, ele está conosco, ele está ali nos manifestando a sua glória e a sua graça sobre as nossas vidas. Então, se você se sente como esse homem aí, que talvez eu não sou digna de sentar à mesa, hoje o Senhor está te convidando, venha sentar à mesa comigo e participar daquilo que eu tenho para você. Sentar à mesa é ter comunhão. E aí, você pode se perguntar, né, mas como que eu posso sentar à mesa do Rei? Como eu faço isso? Literalmente, oração, o seu devocional, a sua comunhão com o Senhor. E o seu devocional é estar à mesa com Ele. A partir do momento que você abre a sua Bíblia, a glória de Deus é manifesta. Por isso que a gente sempre fala aqui, gente, façam devocional, leiam a Bíblia, porque é o momento de comunhão, é o momento que você vai ter ali, é só você e Deus e mais ninguém. E isso é sentar à mesa do Senhor. E aí diz assim, uma frase: como poderia o Rei do Universo tomar tempo para olhar em meus olhos e ler meu coração? Quando você se senta à mesa com o Senhor, à mesa com o Rei, o Senhor toma tempo para olhar em seus olhos e ler o seu coração. E te mostrar, olha, filha, você precisa mudar nisso. Olha, filha, tem isso aqui que você precisa confessar. Olha, filha, tem isso que você precisa perdoar. Sabe aquela pessoa que você acha que você perdoou? Não, filha, tem essa pessoa que você precisa perdoar. E aí o Senhor vai ministrando ao seu coração, quando você fica face a face com Ele. E diz, além de receber sua herança, você também poderá comer a minha mesa, como o Senhor diz. E aí, a nossa rotina, o nosso ordinário de estar ali fazendo as mesmas coisas, a rotina de sentar à mesa com a nossa família, como a gente falou um pouquinho, de sentar à mesa com o Senhor, nos leva a esse lugar de adoração, o lugar que Ele tem preparado para nós, o lugar de ser manifestado o reino de Deus nas nossas vidas. Em Lucas 14, olha o que diz. Lucas 14, 15 diz, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Essa passagem de Lucas 14, depois se você puder ler, fala sobre a parábola da grande ceia que o Senhor tem preparado, e até vai falar, né, que um homem, ele faz uma grande ceia e ali ele vai convidando a muitas pessoas e muitos começam a recusar. E o mais interessante que me chama a atenção é que todos aqueles que ele chamou, chama todo mundo que eu vou fazer uma grande ceia. E muitos começaram a falar assim, olha, eu comprei um campo, não vai estar dando para mim ir nesse banquete. O outro fala, comprei 5 juntas e bois também não vai estar dando para mim ir nesse banquete. Eu casei e não vai estar dando para mim ir. E aí, vem várias circunstâncias falando, não tem como eu sentar na mesa do rei, porque eu estou muito ocupada, eu estou preocupada com as minhas coisas, com as minhas tarefas, com aquilo que eu preciso fazer, com o meu eu, e eu não sento na mesa do rei. Depois, se você puder, leia Lucas 14, a partir do versículo 15, que vai falar sobre isso, que muitas vezes o Senhor tem preparado um banquete para nós, uma mesa para a gente sentar com ele, e nós estamos preocupadas com nós mesmos. Nós estamos preocupadas com nossa rotina, com o nosso dia a dia, com as nossas circunstâncias, e estamos esquecendo de sentar à mesa com ele. E, para finalizar, Apocalipse 9, que essa passagem é maravilhosa também. Apocalipse 9, 19, desculpa. Apocalipse 19, 9 vai dizer assim. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, se você está sentando à mesa com a sua família, se você está sentando à mesa com o Senhor,
isso está sendo preparado para a eternidade, que o Senhor tem preparado a bodas do Cordeiro, o Senhor tem preparado uma grande ceia que nós vamos assentar-se com Ele, e ali ele vai partir o pão. Gente, imagina aí na sua cabeça, coloca, Eclesiastes 3 vai falar que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração, então imagina isso, a gente lá no céu maravilhoso, os anjos, tudo, gente, a gente lá e nós participando da ceia, das bodas do Cordeiro. Aí ele fala, olha, tudo aquilo que vocês passaram, hoje vocês são honradas, porque vocês honraram o lugar de estar com a sua família. Vocês honraram esse lugar de sentar à mesa comigo, de participar, de colocar a eternidade no seu coração. E hoje vocês têm o direito de sentar na mesa e provar do pão, do vinho, daquilo que o Senhor tem preparado naquele grande céu que Ele tem reservado às bodas do Cordeiro. Então, Deus tem preparado um banquete celestial e nós precisamos nos glorificar o nome do Senhor, nos alegrarmos com aquilo que Ele tem preparado. Então, é isso, eu espero muito que essa palavra tenha falado ao seu coração, sobre esse ordinário que sustenta, né, sobre a mesa, sobre estar aí com a sua família. Se você não tem essa rotina, se você não faz isso, tente fazer, se esforce, lembre que isso vai trazer, vai deixar as pessoas aí da sua casa mais inteligente ainda, né, vai trazer comunhão, vai trazer saúde, porque esse conversar, sabe, estar ali junto faz muito bem. E também a mesa do Senhor, tire tempo com o Senhor, prepare-se, né? Olha, Senhor, eu vou abrir a tua palavra, eu vou ler, eu quero sentar à mesa com o Senhor. Senhor, esquadrinha o meu coração. O próprio Davi dizia, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, tira-me desse lugar, Senhor, de trevas e me coloca na luz. Esquadrinha o meu coração, Senhor, me leva para esse lugar de luz que possa iluminar os meus caminhos, que é a palavra de Deus. Então, nesse lugar de sentar à mesa com o Senhor, você também pode ser vulnerável e mostrar ali, Senhor, o Senhor conhece os meus defeitos e o Senhor me perdoa, e eu não sou mais órfã, eu não sou mais uma pessoa que não é amada pelo Senhor, eu sempre fui amada pelo Senhor. Coloque isso no seu coração. Se você sente isso, saiba que o Senhor te ama, que mesmo que um pai ou uma mãe, a palavra diz, pai ou a mãe abandone, o Senhor não me abandonará. Amém? Então, esteja nesse lugar com o Senhor. Antes da gente passar para o momento de oração, eu quero fazer uma oração aqui com vocês, né? Antes de fazer os pedidos. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos. E a gente falou sobre muitas coisas aqui, né? Falamos sobre a mesa com a nossa família, a mesa de casa, né, a mesa do rei, e a gente precisa colocar isso no nosso coração, de, Senhor, eu quero estar nesse lugar com a minha família, quero estar nesse lugar com o Senhor também, porque eu sei que o Senhor tem reservado algo lá na eternidade, nas bodas do Cordeiro, de sentar à mesa com o Senhor. Então, Senhor, nesta noite, nós clamamos a Ti, nós te pedimos, ó Pai, Senhor, como o Senhor tem nos mostrado, como o Senhor tem nos revelado, Senhor, que esse ordinário possa nos sustentar. Essa rotina que muitas vezes a gente faz corridas, Senhor, nós pedimos perdão neste momento, nós te pedimos, ó Pai, nos ajuda a manter essa constância. Quando sentarmos à mesa, Senhor, com os nossos familiares, que venham ser palavras trazidas nesses momentos, Senhor, de gratidão, de oferta ao Senhor, de misericórdia, de dizer, Senhor, o Senhor é bom, Senhor, as suas misericórdias se renovam, olha o que Deus tem feito na minha vida, tira de nós, Senhor, em nome de Jesus, toda a fofoca, Senhor, quebra isso, Senhor, dos nossos corações, ao sentar à nossa mesa, nós não venhamos falar coisas torpes, mas que venhamos falar palavras que edificam aqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus, Pai, nos dá uma mesa onde a Tua presença seja manifesta, a luz da glória do Senhor, seja alimento simples, mas o Senhor está neste lugar, a Sua glória está presente, Pai, em nome de Jesus, que cada mãe aqui também neste grupo, ao sentar à mesa com crianças, nós
pedimos, ó Senhor, estabelece, Senhor, o teu reino sobre cada mente das crianças, que quando elas estiverem ali reunidas, elas possam ouvir a voz do Senhor, ter impacto, Senhor, na geração, na sociedade, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos. E todo espírito de orfandade seja repreendido. Todo espírito, Senhor, que muitas vezes, algumas aqui talvez fale, eu não me sinto amada, eu estou sozinha, olha o que está acontecendo com a minha vida. Em nome de Jesus, nós declaramos uma graça sobre a vida dessas mulheres. Nós declaramos, ó Senhor, um amor sobrenatural do Senhor, que elas se sintam abraçadas por Ti, Senhor, como nunca antes, ó Pai. Se muitas vezes foram abandonadas por pais, mães, nós te pedimos esse amor, essa graça sobre cada mulher aqui, Senhor, em nome de Jesus, que este lugar que o Senhor tem preparado, Senhor, as bodas do Cordeiro, nós venhamos nos lembrar e ter esperança. O Senhor tem um banquete preparado para nós. Muito obrigada, nos ajuda a ser fiéis até esse dia chegar. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Se Deus falou com você através dessa palavra, reage aí, manda o coração e também, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Gente, pode ficar à vontade, abrir o microfone, tá? Isso é muito importante. A gente se sente, assim, feliz quando vocês compartilham alguma